Oi, gente. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner derrotaram Macri na Argentina nessa primeira etapa das eleições argentinas e a maioria dos analistas considera essa derrota da direita argentina uma derrota irreversível. É claro que a gente precisa ver se isso realmente vai se confirmar mais à frente, mas provavelmente 15 pontos de diferença não vão ser revertidos. E o que é que isso significa para o Brasil e o que é que isso significa para a América Latina e para a política liberal do Macri, que o Brasil também está seguindo e também tem tentado implementar desde o governo Temer. Não apenas no governo Bolsonaro, é bom lembrar que a reforma trabalhista aconteceu no governo Temer. Eu vou discutir um pouco disso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais e considere se tornar um apoiador. Links vão estar no comentário fixado, destacado no comentário fixado, todos os nossos links para vocês ajudarem o canal. Bem, vamos falar sobre essa eleição na Argentina. O próprio Maurício Macri reconheceu que a derrota tem muito a ver com o fracasso da sua política econômica. E vamos examinar qual era a política econômica do Macri. A política econômica do Macri era baseada numa perspectiva liberal, de redução do papel do Estado na economia, flexibilização de contratos, como a reforma trabalhista que nós fizemos aqui no governo Temer, então tem um paralelo muito bom com o Brasil, como a reforma da Previdência que nós fizemos mais recentemente, quer dizer, pelo menos em primeira etapa no Congresso, ainda não foi aprovada no Senado, mas provavelmente será. Então nós estamos seguindo uma linha econômica muito semelhante da Argentina, que lá fracassou. Vamos analisar por que fracassou e mais detalhes sobre isso. Essa linha ela se baseia na ideia de equilíbrio das contas do Estado para viabilizar, com aumento de confiança, investimentos do âmbito externo, especialmente no setor privado, mas especialmente investimentos vindos do exterior. Por que essa estratégia tem um histórico de fracassos muito grande, especialmente em países latino-americanos? Porque você, para uma economia como a economia de um país latino-americano para funcionar, e a maioria das economias de uma forma geral, você precisa, entre outras coisas, de um mercado interno aceso, consumidor, fazendo a economia girar. Se você flexibiliza contratos e permite que o empresariado pague menos aos seus trabalhadores, você deprime o consumo, porque o trabalhador tem menos dinheiro do setor privado para gastar. Se você congela os salários do funcionalismo público, a outra parte de pessoas que trabalham, e eles passam a ter o valor real do seu dinheiro valendo menos, porque não tem reajuste, né? E a inflação come o seu salário, eles também consomem, portanto, menos na economia. Isso faz a economia ficar menos aquecida e, junto com a baixa de investimentos do Estado, porque o Estado tem que diminuir o papel na economia, diminui o investimento estatal e aí a economia entra em recessão. O caso que aconteceu, por exemplo, no Brasil, o Brasil acaba de entrar na chamada recessão técnica, que eu posso até falar em um outro vídeo sobre isso, o que é recessão técnica, mas é o PIB reduzindo já em 3 meses em sequência, né? Entrar em um pouco mais detalhes depois de um outro vídeo, né? Não é uma recessão profunda, mas é técnica. E aí as pessoas pensam, então a solução é óbvia, é simplesmente aumentar o investimento estatal. Não! Porque se você aumenta simplesmente o investimento estatal sem mexer em estrutura, sem reformar o Estado, o que você produz é endividamento, porque o Estado precisa, para ter esse dinheiro sem fazer reformas, precisa se endividar, e o endividamento diminui a confiança, você tem uma tendência ao aumento de juros, quer dizer, a situação acaba se tornando ruim do mesmo jeito. E aí algumas pessoas podem pensar, bem, se não é diminuindo o tamanho do Estado, nem aumentando o tamanho do Estado que você resolve, como é que você resolve? O problema é que para resolver, na verdade, para
não é nem resolver, é para caminhar em uma direção que vai gerar uma melhoria na economia, você tem que enfrentar, e aí é a parte difícil, enfrentar interesses de classes dominantes, de grupos políticos e de classes sociais que são dominantes na sociedade. No caso brasileiro é o rentismo especialmente, mas fundamentalmente as grandes corporações empresariais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Para você aquecer a economia, você teria que diminuir impostos. Sim, mas no consumo. Por que diminuir impostos no consumo? Porque diminuindo impostos no consumo, a classe trabalhadora e os mais pobres, que são as pessoas que gastam a maior parte do seu salário no consumo, teriam a valorização do seu dinheiro, porque o seu dinheiro poderia comprar mais. Então você aqueceria a economia, criaria mais movimentação, geraria mais emprego e tudo mais. E você tem que também ampliar o investimento estatal. Como se você reduziu os impostos no consumo? Bem, aí você tem que aumentar os impostos em outras áreas de forma progressiva. Aonde? Você tem que taxar lucro de bancos pesadamente, você tem que taxar grandes corporações empresariais de forma progressiva, especialmente nos dividendos empresariais, reduzindo a taxação na indústria e na produção e aumentando a taxação, e no caso brasileiro seria criar uma taxação sobre dividendos empresariais. Para quê? Para você estimular a atividade industrial e você desestimular. O imposto é um instrumento muito utilizado para estimular determinadas atividades e não estimular outras. Então você taxando dividendos empresariais, você iria desestimular a atividade especulativa. Então, por exemplo, você poderia aumentar ou criar impostos sobre dividendos, sobre transações no mercado financeiro. Se não existe esse imposto, você cria e aumenta. Na Europa, a maioria dos países tem. Os países de social-democracia fizeram exatamente isso. O que é que eles fazem? Eles taxam dividendos empresariais, transações financeiras, lucro de banco, taxam herança, taxam progressivamente renda e patrimônio. E onde é que eles não taxam ou taxam menos? Taxam menos no consumo. No consumo, o que é que eu estou chamando de consumo? Na compra, por exemplo, de uma televisão, de uma geladeira, de eletrodomésticos, de comida. Né? Na cesta básica você deveria reduzir a taxação drasticamente, porque é justamente o consumo dos mais pobres. Então você deveria... Essa é uma estratégia, só que fazer isso significa irritar profundamente quem? Irritar os banqueiros, irritar os grandes donos das grandes empresas, das grandes corporações empresariais, irritar o interesse dos acionistas das grandes corporações empresariais. Macri, que foi financiado por esse pessoal, Macri, que foi apoiado por esse pessoal, Macri, que faz parte desse pessoal, ele poderia fazer isso? Não. Porque ele, vocês percebem? E a ideologia dele deriva dessa conexão. E uma ideologia de esquerda que fala em aumentar o investimento estatal sem mudar as estruturas, também está errada. Porque vai quebrar depois. Você tem que mudar a estrutura da tributação. Tributando menos sobre consumo, menos sobre os salários menores e mais sobre os salários maiores, mais sobre patrimônio, principalmente patrimônio inativo, lucros de bancos, transações no mercado financeiro, transações no mercado especulativo, do rentismo, e eu acho que nós precisaríamos de um imposto estilo CPMF, mas progressivo e muito leve para pequenas transações, porque quando ele é idêntico para qualquer transação, ele acaba produzindo regressividade, que é justamente o que a gente deveria combater. Então o caso argentino mostra que essa estratégia, estilo governo Temer, estilo governo Bolsonaro, tem um caminho absolutamente trágico. Ele vai trilhando um caminho trágico, porque vai deprimir o consumo. Vejam, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que foi aprovada, ela vai reduzir os valores da Previdência pagos. Assim que ela reduzir os valores pagos, as pessoas que vão receber menos vão gastar menos. Isso vai fechar comércio. Isso vai diminuir o consumo das famílias.
É instantâneo o impacto. Vejamos a reforma trabalhista, que não aumentou o emprego. Com flexibilização de contratos e o salário mínimo vai passar a não ter um aumento acompanhando todos os níveis do país, ele agora acompanha só parte da inflação, e olha lá, esse aumento do salário mínimo menor também vai produzir uma diminuição no consumo. Diminuição do consumo, a economia fica menos aquecida e pronto, mesmo resultado. Então, não é uma solução simples, não é fácil, mas para um país se desenvolver, é necessário reestruturar completamente a forma de tributação e forma do Estado investir. O Estado tem que diminuir impostos em algumas áreas e tem que aumentar e criar impostos em outras áreas. Por exemplo, nos itens de consumo eu sou a favor de diminuir bastante, mas qualquer item de consumo que custe mais do que, sei lá, 6 mil reais, 7 mil reais, fora carros, mas com valor superior a 6, 7 mil reais, eu acredito que você poderia ter uma taxa de item de consumo de luxo, talvez colocando isentos aqueles produtos mais populares, tipo televisão, coisas assim, mas todos os outros produtos de mais de 6, 7 mil reais, você poderia ter uma taxação maior. Por quê? Ou talvez colocar mais de 10 mil reais. Porque quem gasta mais de 10 mil reais em um produto desse, provavelmente tem condições de pagar. Não é? A classe mais pobre não tem para gastar em um único produto. Então você criaria um imposto sobre os chamados artigos de luxo, que seriam os únicos de consumo mais taxados. Mas todos os outros o imposto deveria diminuir. Já os impostos sobre renda, patrimônio, herança, dividendos empresariais, lucros empresariais e transações do mercado financeiro, todos esses ou precisam ser criados ou precisam aumentar para equilibrar as contas e para dar ao Estado condições de investir. Investir aonde? Investir em produção de insumos para a saúde, produção de tecnologia para a educação, investir em ciência e tecnologia muito mais pesadamente do que o Brasil investe, investir em tecnologias para energias renováveis, porque vai ser justamente o futuro da humanidade. Ou seja, esse é um caminho para o desenvolvimento e também para a produção de uma maior igualdade de oportunidades. Um Estado com contas mais equilibradas e mais rico poderia inclusive pensar em uma renda mínima universal para ampliar o consumo. Se você desse uma renda mínima universal para todos os brasileiros, no caso do Brasil teria que ser algo em torno de 350, 400 reais, porque teria que ser bem menos do que o salário mínimo. O salário mínimo hoje está em 1.000, né? Então, cerca de 1.000. Você teria que ir nessa base aí de um terço, quase um terço do salário mínimo, um pouco mais do que isso. Você aumentaria drasticamente o consumo no país. Só que hoje o Brasil não tem as contas equilibradas para fazer um programa desse tamanho e também investir em saúde, educação, segurança, porque o Brasil está meio quebrado. Mas se fizer uma auditoria da dívida pública, resolver esses problemas e reestruturar os seus impostos, teria condições. Se seguir a receita do Macri, vai quebrar, que nem a Argentina quebrou, mais pesadamente. E se o governo do Alberto Fernandes não fizer as reformas estruturais e simplesmente ampliar o investimento estatal através de endividamento, vai quebrar também. Porque nem a solução desenvolvimentista que não contempla a questão de classe resolve, nem a solução liberal que ignora a questão de classe resolve. Basicamente, você tem que perceber que existem classes sociais, que existe luta de classes, ou seja, interesses conflitantes entre classes sociais, e você tem que dizer, vamos fazer uma política que prioriza a classe trabalhadora, que prioriza os produtores, e vamos reduzir a capacidade de lucro dos especuladores, dos rentistas, dos banqueiros. E vamos ampliar o consumo das famílias. E com isso vamos ter dinheiro e vamos crescer para poder investir na garantia de direitos sociais. A resposta, gente, não é tão difícil, embora não seja exatamente simples.
Mas o difícil mesmo é implementar. É ter coragem e capacidade de luta de enfrentar os interesses das grandes corporações empresariais. E eu não sei se o Alberto Fernandes vai fazer isso. Ele já deu bons sinais criticando o Bolsonaro e já deu bons sinais se posicionando como uma pessoa do lado da civilização. Mas estar do lado da civilização, embora muito importante, nesse momento, talvez não seja suficiente. E era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje. Eu devo fazer vários vídeos hoje, fiquem de olho, vão vir mais coisas aí. E se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe, que é muito importante para o canal. E que pense em se tornar um apoiador, ajuda bastante a gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.